Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual Jesus. Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Orson 9:30, toda quinta-feira, 21h30, do Distrito Federal. Sejam bem-vindos, estamos transmitindo aqui para vários canais, simultaneamente, sempre trazendo nossos convidados, que nos enriquecem com seus conhecimentos, sua experiência, seu legado de vida. Nós temos vivido aqui muitas alegrias. A partir da sala da Web Rádio Amigo Espiritual em São Borja, Rio Grande do Sul, que nós acessamos, a virtualidade tem essa grande virtude, não é mesmo? Eu estou em Matão, no interior de São Paulo, a terra de Caibar-Schutel, e transmitindo aqui para vários canais simultaneamente. É uma alegria muito grande. E hoje temos como convidada a nossa Lúcia Moisés. A nossa querida amiga vai falar sobre a visão espírita e científica do autismo. Natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e residindo em Niterói, Rio de Janeiro, graduada em pedagogia, com mestrado em educação, doutorado em psicologia educacional e aposentada pela Universidade Federal Fluminense. Vincula-se à Casa de Batuíra, em São Gonçalo. Já tive a felicidade de visitar e palestrar nesta querida instituição. Como colaboradora, integra a Comissão de Inclusão da Área de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar a Lúcia textualmente para a revista eletrônica O Consolador, que deve publicar brevemente, ainda está inédita. E nós fizemos a entrevista sobre a experiência com a evangelização infanto-juvenil, também extensiva aos autistas, com o lançamento do seu recente livro A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, publicado pela editora M, que está apresentado por Carlos Campetti, conhecido escritor e palestrante espírita também da Federação Espírita Brasileira e pai de um jovem autista. Nós temos a oportunidade aqui hoje de receber com muito carinho a nossa querida Lúcia Moisés, autora de vários livros, muito dedicada à evangelização. Muito bem-vinda, Lúcia, muito boa noite, obrigado pela sua disposição. Boa noite, é uma alegria estar aqui nesse trabalho que eu sei que é tão intenso, nessa rede que faz tanto bem a tanta gente. Um privilégio, uma honra. Boa noite a todos. É verdade, Lúcia. Quantos privilégios podemos colher aqui? Eu e Lúcia fizemos parte de uma obra, Fome de Quê? Estamos juntos lá numa obra recente. Mostra para a gente, Lúcia, está com o livro na mão aí, mostra para o telespectador. Estamos juntos lá como coautores do livro, junto com outros inúmeros amigos que aí compõem o livro. Muito bem, Lúcia. Nós aqui estamos para falar do autismo, a visão espírita e científica desse transtorno que está crescendo bastante. Nós vemos casos e casos diariamente se repetindo, e interessante porque nós vemos também a variedade de graus com que se apresenta. É muito interessante essa questão. E os centros espíritas, no trabalho de recepção das crianças para as conhecidas aulas de evangelização infanto-juvenil, não podem ficar alheias a essa questão
tão presente no nosso cotidiano. E, Lúcia, você como educadora, com tanta experiência na área de evangelização, com vários livros publicados, como é que surge essa questão tão importante da vida cotidiana do ser humano? A questão que você se refere é a questão do autismo? Isso, exatamente, considerando aí a variedade de graus com que se Isso. apresenta e também considerando que os centros espíritas têm os seus espaços para as crianças que são levadas pelos pais. E a identificação do autista se apresenta de maneira tão diversa. Como lidar com Exato. essa diversidade, Lúcia? Pois é, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa a aparecer mesmo a partir de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, os primeiros sinais. Nós não falamos em sintomas, porque não é doença, então são os sinais, os traços, as características, e vai perdurar a vida toda. Ele se apresenta, é um espectro, como o arco-íris, né? Então, é um leque bem aberto que vai desde aquele que tem traços muito leves, quase imperceptíveis, até aqueles que têm traços muito fortes. E o que define o grau é a necessidade de suporte. Então, hoje, nós não falamos mais em leve, moderado e severo, porque há um consenso que, primeiro, não existe uma limitação exata entre um e outro. E, segundo, o que vai definir é exatamente a necessidade de suporte. Então, tem gente que fala, escreve, se alfabetiza, vai para a escola, produz, entra no mercado de trabalho, casa, tem família, mas tem sim algumas características que são próprias do autismo. E, no entanto, nós vamos encontrar na outra ponta gente que não fala, que não consegue fazer nenhuma das atividades de vida diária sozinho, depende 24 horas de alguém para tomar conta dele. E nós, no Centro Espírita, precisamos, deveríamos estar abertos a todos. Porque se é bom para mim, por exemplo, meu filho, mais ainda para aquela família, e nós não falamos em criança só, quando a gente fala em centro espírita, a gente está falando em família, porque hoje nossa grande preocupação em relação à evangelização é juntar o grupo de pais no mesmo horário do grupo da evangelização, do trabalho de evangelização. E que não seja aquele do momento da palestra pública. Mas isso é outro assunto, né? Não vamos desviar. A questão é que a gente precisa dar profundidade, continuidade, e só quando nós estávamos com o horário próprio, dilatado, juntando os pais e as crianças e os jovens, é que nós conseguimos fazer um trabalho mais produtivo. E, no caso das crianças com deficiência, não importa nem que seja, não estou falando de transtorno só, transtorno, deficiência, afinal, a gente vem trabalhando sobre inclusão já há alguns anos. É necessário, sim, trazer a família, porque a família que vai nos dar as informações para facilitar o trabalho. Se ele se comunica, não se comunica, ou seja, deve ter alguma forma de comunicação. Como é que é essa forma de comunicação? Ele usa comunicação alternativa? Se é uma criança cega, ela tem recursos lá nos seus aparelhos de conseguir fazer a leitura de um texto e transformar o texto em som. Existe hoje tantos aparelhos. A criança surda, como é que ela trabalha? O que ela faz? Temos a leitura de Libras, ela sabe fazer, ela conhece Libras. Então, é a família que traz. Então, no caso da criança e do jovem com autismo, é importantíssimo que a gente, em primeiro lugar, receba essa família. Então, quando eu falo de portas abertas para o autismo, é para a família, antes de qualquer coisa. Que Você coisa compreende importante, isso, Lúcia. né? Que coisa importante que você está nos dizendo aqui, porque enquanto você falava, eu fiquei imaginando a direção, a coordenação de um centro espírita
para preparar os seus educadores espíritas para receber a família. Até porque muitos adultos atuais, já com decênios de vida, conseguem ser identificados agora com autismo, né? Não foram identificados na infância, é uma característica muito interessante, até porque não havia esse conhecimento que hoje detemos dos graus variáveis, né? E, ao mesmo tempo em que os educadores precisam estar preparados para acolher a família e identificar esses graus, nós estamos diante aí de um cuidado que a instituição precisa ter. E os pais, assim como os educadores, aprenderem a lidar com essas situações. Nós fazemos parte da Comissão de Inclusão da FEB, já há 4 anos, levamos alguns anos, inclusive, planejando com muito cuidado, tendo à frente a Miriam Mazotti, a Miriam Duzzi, e a Sandra Borba, né? Bem à frente do nosso trabalho, Ana Champloni, que também tem muita experiência na área, e já estamos finalizando o nosso 3º curso e não temos planos de parar. São cursos de ensino à distância, né, de EAD, na modalidade EAD. Hoje nós encerramos ele, o 3º, né? São 12 módulos, e oferecemos amplamente para o movimento espírita. Não fechamos em torno de educadores, não. Queremos todos. Quem quiser participar, vamos abrir de novo, possivelmente em março, né? Posso adiantar março, abril, a gente de novo fazendo uma nova turma. E o feedback que nós temos é fantástico, porque as pessoas dizem, eu, inclusive, sou a pessoa que finaliza a avaliação, posso dizer, eles ficam fascinados com o curso, dizendo, nossa, não tinha ideia de tanto recurso, de tanta coisa. Mas nós falamos, como eu falei, do espírito imortal, começamos falando do espírito imortal, que está vivendo uma experiência, e aí vamos com os transtornos, as deficiências, inclusive com uma coisa que tem muito atualmente, com as altas habilidades, que a gente chamava de superdotação, mas não se usa mais essa terminologia. Aliás, o que tem de todo dia mudando, meu filho, é uma loucura, viu? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, com o que a gente fala, porque é tão comum a gente dizer, né, necessidades especiais. Não, nós não falamos mais isso. Me dá a oportunidade de dizer isso. Portador disso, portador... Não, ninguém é portador de nada. Então, o que a gente fala é pessoa. Pessoa vem na frente. Porque não nem é cadeirante, né? É uma pessoa que usa cadeira de rodas. Então, tomar esses cuidadinhos. Então, hoje, nós estamos olhando, inclusive, os altas habilidades. Quem tem altas habilidades, quem tem, por exemplo, o TDAH, que tem muita criança, muito adulto com TDAH, que precisa ser levado a sério. E o que nós queremos é sensibilizar a direção da Casa Espírita. Então, não é só o evangelizador. Lúcia, você vai despertar, e deve ter despertado agora, a curiosidade e a atenção de muitos educadores que estão vendo a nossa conversa. Esse material dos cursos disponibilizados pela Federação Espírita Brasileira, inclusive com a participação dos nomes tão conhecidos e queridos que você citou aí, esse material está disponível no canal do YouTube da FEB TV. Onde está esse material para quem quiser procurar? Esse material é disponibilizado para quem faz o curso. Ah, que bom. Pode baixar, e uma vez habilitado, é um cuidado nosso, uma vez habilitado, ele poderá ser um multiplicador. Ótimo. E a gente tira do ar 15 dias depois. E como é que faz para a pessoa se habilitar? Com quem ela deve procurar? Como procurar para se inscrever? Fazendo o curso. E esse curso, ele... É uma pena, porque o nosso curso, dessa vez, nós fizemos 300 inscrições. Estamos terminando, eu creio que perdemos aí cerca de 50%, porque o mundo exige muito das pessoas. Agora, então, com a volta do presencial, com a volta de gente que estava em home office, por exemplo, né? Então, nós entendemos que são pessoas, inclusive algumas são amigas nossas, diz, eu queria muito ter feito o curso e não consegui, porque exige, sim. Nós temos encontros síncronos todas as segundas-feiras, onde nós debatemos o que foi estudado, e tem um rico material. Mas quem quiser fazer,
Nós estamos sempre recebendo até esses que perderam, que fizeram inscrição, não conseguiram, aí eles voltam, a gente então aceita de novo. E essa inscrição, Lúcia, esse contato deve ser feito por que meios? Existe um A site? gente divulga muito, nós divulgamos Divulga muito. muito. A FEB divulga, manda para todas as federativas. As federativas divulgam. Tanto que a gente não tem problema. Nós esgotamos as vagas em 2 horas, 2 horas e 15. Puxa vida, dinâmico demais, dinâmico demais. Eu Pois é, aviso Lúcia. todo mundo, eu aviso. Ó, vai esgotar, vai lá, faz. Porque eu Que sei que bom. esgota rápido. Então, e nós colocamos como título da nossa conversa aqui visão espírita e científica do autismo. Visão espírita, de forma geral, nós sabemos que espiritualmente há muitas causas para o autismo. Não se pode generalizar levianamente, dizer que é algo de débitos do passado, não necessariamente. A visão espírita é muito clara, porque existem razões e razões para essa ocorrência. Do ponto de vista, Lúcia, da visão científica, o que você diria para os pais, para os educadores, para os coordenadores de instituições espíritas? Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade de falar da visão científica, porque tem muito pouco estudo, tem muito pouca coisa no Brasil, e sem querer ofender a ninguém, respeitando o direito de cada um, optar pela metodologia que prefere. Mas existe um predomínio de uma única metodologia no Brasil, dando pouco espaço para outras. E nós temos, até pela minha formação, né? Eu tive condição de fazer pesquisa, sempre fui pesquisadora do CNPq durante muitos anos, então eu diria que é um vício nosso de pegar um assunto e tentar aprofundar. Então, hoje, nós entendemos que isso todo mundo sabe, né, que é o transtorno, ele se apresenta com traços e dificuldades e déficits em 2 áreas. Uma área é a da comunicação e da interação social, e a outra área de comportamento, com comportamentos muito repetitivos, interesses muito estreitos, muito focalizados. E, de um modo geral, a gente fala isso, a gente diz como é o espectro, quais são as características do grau 1, do grau 2, do grau 3, mas a gente parte logo para como trabalhar, como fazer. E eu fiz questão de tentar entender o porquê. Por que ele tem essas características? Então, vamos lá. Na questão da comunicação, existem autistas que não falam, que são capazes de usar a voz, repetem frases e frases que eles assistem nos seus videozinhos, naquilo que passa na televisão, no tablet. E patrulha canina, todos apostos, patrulha canina, todos apostos. Mas é incapaz de dizer, mamãe, estou com sede, quero água. Então, existem estudos voltados para essa questão da comunicação. Tem uns que só vão falar aos 6 anos, 5 anos, 8 anos, mas vão falar. E tem outros que vão levar a vida inteira sem falar. A questão da interação. Por que é que ele tem dificuldade? É talvez o maior problema daqueles do grau 1. Eles falam, são inteligentes, mas têm uma certa dificuldade em interagir, em começar uma conversa. E quando a gente chega na questão dos interesses, que tem interesses muito específicos, o que nós percebemos? É que se ele está num grupo, olha, relacionado com a interação social, se ele está num grupo e quer falar só do assunto que interessa, hoje, por exemplo, se ele está na escola, ontem foi o início da Copa, quinta-feira o Brasil estará jogando, e ele diz assim, por que a questão do ar
a questão da atmosfera é que... E aí começa a falar de um assunto que ele se interessa, que ele é inteligente, que ele já estudou e que ninguém sabe. Ele, às vezes, ele faz pesquisa em cima de pesquisa. Então, a poluição do ar afeta... E as pessoas, os meninos, vão embora. Esse garoto é chato. Essa menina é chata. Já que eu falei garoto e menina, a gente sabe que é a proporção de 5 para 1, né? 5 meninos para uma menina. E outra coisa, quando a gente lá no início falou em termos de crescimento, a última pesquisa diz que é para cada 44 nascimentos um autista. É uma pesquisa norte-americana, feita em estados americanos, nós não podemos generalizar, mas mesmo que a gente dobre isso, 80, então tá, vamos dobrar o 80, 160, ainda é muito. É muito. Para cada, digamos, 160. Em 2000 era mais ou menos 150 a estatística. Mas, como a gente diz, tem uns que a gente não percebe. Você falou. Né? Então, o menino que enfileira tudo, que tem que ficar tudo organizado. Aquela criança que entra em crise quando vai cortar cabelo. A criança que entra em crise quando está andando na rua, indo para a escola ou indo para algum lugar que ela vai todos os dias e que hoje tem alguma coisa que impede de passar por aquela rua, o trajeto vai ser modificado, ela se joga no chão, ela fica desesperada. Isso são os traços. Agora, por que isso? Então, vamos lá? Ficou curioso? Eu fiquei pensando aqui, porque, voltando à questão espiritual, a gente sabe das várias causas que se enquadram. Ninguém pode generalizar dizendo que foi um erro do passado que trouxe essa situação. Do ponto de vista científico, Lúcia, com todos os exemplos tão práticos que você citou aí, como é que a ciência identifica essas mudanças de comportamento? Eu penso que elas não estão restritas à psicologia do indivíduo, não é só isso, não é? Existem fatores outros físicos também. O principal estudo que saiu essa semana é um estudo com 7 mil autistas e 13 mil famílias. Um estudo sério. Eu li essa semana, ainda não chegou aqui no Brasil, eu li uma nota só li a nota do jornal, aí fui procurar saber, é bem interessante. E eles dizem o seguinte, estão caminhando para a questão genética. A gente já sabia que é mais ou menos 20% genético, 22, 23, agora já identificaram 134 possibilidades de ser em genes. Eu não entendo muito, e o artigo, o que eu li foi muito restrito. Eu não consegui ter acesso à pesquisa mesmo. Mas, enfim, vai chegar e a gente vai ver. Então, vou pegar item por item. A questão da... Vamos falar logo de um que é muito clássico, né? Que é a hipersensibilidade, que é o transtorno sensorial. Então, esse transtorno sensorial pode ser hipersensibilidade, que dá na maioria das crianças que têm autismo, ou hipossensibilidade. Ele é hipotônico. Então, o que significa? Quando eu falei do cabelo, quando nós cortamos o nosso cabelo e que cai alguma coisa, a gente chega em casa e quer fazer o quê? Quer lavar. Quer lavar, né? Toma banho para tirar. A mulher, então, que fica grande, quer tirar. Para a criança que tem hipersensibilidade, é como se fosse alfinetes caindo em cima dela. Por isso é que ela resiste. Essa hipersensibilidade vem pela vista, então, um lugar muito poluído, com muita coisa, é um desespero, fecha os olhos, e, sobretudo, nos ouvidos, nem pelos ouvidos, que é de jeito nenhum. Então, aquela cena que a gente vê de criança se jogando no shopping, é exatamente isso. Excesso visual, excesso de movimento, às vezes falatório, e se tiver um evento com música, alguma coisa, é um desespero. Não se pode, tem que levar e pensar logo num abafador, em alguma coisa, ou de preferência também levar num momento de muita confusão. Qual é a explicação? Quando nós... eu dou sempre esse exemplo, e vou dar agora para você. Se você tivesse nascido
Você tem origem italiana, eu sei. Se você tivesse nascido na Alemanha, você teria facilidade de fazer aqueles sons guturais que o alemão faz? Do SH, por exemplo, que para mim é impossível falar Zurich. Eu não sei direito, a gente não faz. Eu também não sei fazer, não. Se você tivesse nascido na Alemanha, faria? Claro. Você aprende, né? Sim. O japonês não fala o R. Se tivesse nascido no Brasil, de mãe japonesa, pai japonês, falaria? Claro, fala. Por quê? Nós nascemos com todas as possibilidades. Mas tudo aquilo que a gente não usa tem poda neural. Interessante isso, tem poda naquilo que a gente não usa. Poda neural é a nossa defesa. Você hoje, quando quer tirar uma coisa de cima de uma mesa que está com uma toalha, como é que você pega? Esse celular que está aqui, tem uma toalha aqui. Você vai pegar a ponta da toalha, vai puxar para pegar? Não. Mas se você tivesse 2 anos de idade, que não alcançasse essa mesa, por que você não usa mais esse movimento de puxar a toalha? Porque você já fez a poda sináptica. Não precisa. Tudo que você não precisa, o cérebro, nosso corpo nasceu para dar certo. Nós nascemos para dar certo. As neurociências dizem isso todo o tempo. Nós nascemos para dar certo. Então, tudo aquilo... ontem eu fiz furinho no dedo para fazer teste de glicose. Sangrou, eu botei um algodãozinho, 1 segundo depois tinha parado. Nós nascemos para dar certo. Nosso organismo nasce para isso. Então, a poda neural ela vem para ajudar a gente. No entanto, essas crianças com autismo e hipersensibilidade é uma hipótese. É uma hipótese. Tudo que eu falar aqui em ciência é hipótese. Porque vão ter aqueles que não vão ter isso. E aí a ciência diz, então não é para todo mundo. Então, os estudos estão começando. Mas supõe-se que seja problema de poda neural. Eles têm excessos. E esse excesso na pele, no tato, na visão, na audição, incomoda. Ele tem um excesso de sinapses. E aí tem um outro estudo que vai explicar um outro comportamento, que é o tempo de conexão entre os neurônios. Depois que nós temos a mielinização do córtex cerebral, eu estou falando uma palavra que eu sei que a grande maioria não sabe o que é, eu posso traduzir, nós nascemos com algumas áreas do cérebro mielinizadas, ou seja, o axônio, o neurônio tem a sua perninha, né, que conecta lá no outro neurônio, que não chega a encostar, é eletromagnético a transmissão, ela tem uma bainha de mielina. Só que algumas áreas vão levar 20 anos para chegar a ter essa bainha de mielina. Aqui, que é, por exemplo, da decisão, da tomada de decisão, da responsabilidade, enfim. Isso é outro assunto. É o último a ter a bainha de mielina. E o que acontece? Quando eu tenho o meu cérebro mielinizado, e, sobretudo, a parte motora, que é uma das primeiras, a gente já vem com a parte motora bastante mielinizada, uma parte dela, as reações são muito imediatas. Qualquer assunto. Se eu falar agora para você, agora, para o nosso ouvinte, né, eu digo assim, Coronavac. Não precisa de nada, nem 1 segundo para você associar. Né? Na hora. Se eu dissesse Coronavac há 10 anos atrás, ninguém saberia. Percebem? Então, o cérebro ele chega e liga lá uma coisa, porque vacina você já tinha no seu cérebro. Sim. Agora, Coronavac associada à vacina é agora. Mas ele imediatamente. Na criança com autismo, leva mais ou menos 6 segundos para aquilo que você fala, para cada coisa da sua frase, ser decodificada e ela reagir. Ser decodificada e ela reagir. Isso faz com que o mundo que tem que ser interpretado seja um grande desafio. Então, eu prefiro
pegar os meus carrinhos, enfileirá-los todos, pegar os meus legos, em vez de montar coisa, botar tudo enfileiradinho por cor, por forma. Por quê? Quando eu for brincar, o meu cérebro já está pronto para fazer as conexões sem precisar levar os 6 segundos. Aquilo ali me dá uma acomodação. E o que acontece que é uma das principais características externas do autismo? São as estereotipias. O que são as estereotipias? São os comportamentos ou motores ou vocais que, quando existe uma hiperestimulação, quando eles estão, o transtorno começa a ficar muito, muito, muito intenso, uma forma de se aliviar é fazendo os stims, os movimentos. Então, um é muito conhecido, é esse, os outros são esses. Tem esse de ficar assim, em geral é assim, de sair rodando, levantar, rodar, 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 rodar. Ou então, fazer sons. Eu, por exemplo, né, tive a oportunidade de trabalhar junto com uma psicopedagoga, antes de fazer o meu livro, eu estagiei, e tínhamos uma garotinha que ela pintava sem pintar nada, ela só queria jogar tinta em cima do papel. E jogava muita tinta em cima do papel, muita, 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 fazendo o movimento, vai lá e para cá, rápido, 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 rápido. Jogava a tinta, o vidrinho de tinta, e depois fazia assim, 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 assim. E aí, naquele dia, eu aprendi. A psicopedagoga me diz, Lúcia, ela está se aliviando, ela está se autorregulando. Eu não conhecia nem a palavra. Ela está se autorregulando. E depois, o tempo todo, aliás, não, depois não, o tempo todo ela fazia. Eram as duas estereotipias que ela estava usando para se acalmar. Com quantos anos, Lúcia, essa criança? Ela tinha 6. 6 anos. Nesse mesmo estágio, eu tive a oportunidade de ver um menino que ele dizia assim, a mãe perguntava, olha, vem aqui na tia, dava o nome dela, da tia Ana, depois é natação. Aí ele dizia, natação. Ela dizia, nunca ouvi meu filho me dar um bom dia. Um oi, mãe, me chamar de mãe. E falava, natação. Então, eles fazem uma coisa que se chama ecolalia, que é repetir sons que houve no ambiente. Por que a gente tem que trazer isso para a casa espírita? Porque, de repente, você está com uma criança assistindo palestra e ela vai dizer água, copo d'água, copo d'água. Aí você vai dizer, ela quer água? Não, não quer água não. É porque ela passou antes na cantina e alguém falou, você quer um copo d'água? Ela vai falar, água, água. Não fala, não se comunica. Outra coisa é quando produz esses sons no meio de uma palestra, ou então que se levanta e vai ficar na frente do orador. Eu já tive isso, na nossa casa tem. Fica ali, ó. O tempo todo. O que você faz? Absolutamente nada e prepara o público. A nossa casa já foi preparada há muitos anos para receber autista. Então, pode gritar, pode levantar, pode não querer sair da sala do passo. Tudo isso acontece e a gente sabe que é natural. Ela está se autorregulando, porque é muito estímulo. Então, isso tudo vem explicar a questão da rotina. Por que precisa da rotina? Por causa desse tempo no cérebro. Porque quando eu sei tudo que vai acontecer, quando você sai com uma criança e vai, olha, não dá tempo da gente abordar tudo, mas a preparação da evangelização começa antes. Tem. Essa é a nossa casa. É para que você... Aliás, começa em casa. Nós vamos te levar para um lugar que vai ter criança.
Aí vai num dia que não tem ninguém. Vai conhecer a sala, conhecer a tia. E por conta da hipersensibilidade, nada de abraço. Nada de abraço, beijinho. Ele não quer, né? A criança não quer, né? Porque incomoda como se estivesse doendo. Dói, hipersensibilidade. Aí Ô, a Lúcia, sensibilidade é o contrário, viu? Ele quebra tudo, amassa tudo, e ele não percebe o quanto que ele está usando a força. Lúcia, embora a pergunta não tenha a ver com isso, e nós não precisamos aprofundar, apenas me ocorreu aqui te perguntar nessa dificuldade. Você falou do tempo de 6 segundos para processar a ligação, né, dos neurônios, né? Isso se compara ao Alzheimer? Existe algum Não, comparativo? não. Não. Nunca li. É alguma coisa própria mesmo do transtorno do espectro autista. Que coisa E aí, interessante. essa questão, aí você sabe o seguinte: qual é a orientação que a gente dá? É que eu te falei, todo mundo dá orientação, não explica por quê. Você diz, não fale muitas coisas de uma vez só. Não, dá um comando de cada vez. Eu estou com uma caneca de água aqui. Em cima da mesa tem a caneca. Você já viu a caneca? A caneca está com água, você viu? Você pode pegar aquela caneca e me dar? Quando eu falei a caneca, ele teve que processar o que é. Em cima da mesa tem a caneca. A caneca está com água. Você pode me dar a caneca? Um comando de cada vez para dar tempo de chegar e ele processar. Eu gosto muito de um youtuber chamado, um canal, do Marcos Petri, Diário de um Autista. Anotem, vale a pena ver. Diário de um Autista. Olha, anotem aí, então, um canal do YouTube, Diário de um Autista. Marco Petri, aliás, o acento é no I, Petri, com Y, o Diário de um Autista. Ele dá muitas informações, porque ele é muito culto, ele é do nível 1 de transtorno, ele é muito culto, fala muitas línguas, estudou muito, mas quando tem muita confusão, ele tem que ir para o banheiro para fazer os estimes, e no caso dele é bastante. E ele diz assim, vocês têm um armário arrumado. Então, veja, eu posso dizer assim, você me diz, Lúcia, em cima da sua mesa tem o livro Fome de Quê? Nós dois escrevemos esse livro juntos, você pode pegar o livro e mostrar? Em cima da minha mesa tem um livro, o nome do livro, tem 2 livros aqui, o nome do livro é esse, você pode pegar o livro, o que você quer que eu faça? E mostrar para onde? Mostrar aqui na nossa conversa? Aí ele diz, por que é que eu fui lá e peguei imediatamente o livro? Porque eu tenho um armário arrumado. E eles têm um armário desarrumado. Eu adoro esse conceito do armário arrumado e o armário desarrumado. As informações existem, elas estão lá. Só precisa de tempo. Demora um tempo para se localizar. Demora. Então, o que você tem que fazer? Uma pílula de cada vez. Uma coisinha de cada vez, porque eles vão fazer. Eu sou amiga da Berenice Piana, e ela é espírita. É a grande liderança no Brasil em termos de autismo. O nome da lei é Lei Berenice Piana, que protege os direitos dos autistas. E o filho dela, hoje com 28, 29 anos, ele ajuda no Evangelho do Lar. Ele pega os livros, ele entrega os livros, ele pega, lá são xicrinhas, a bandeja enche com água, coloca na mesa. Esse processo leva meia hora. E no final, mais meia hora. Ele tira. Ele tira depois. De novo, ele gosta muito. Tá? Não fala. Ele é do nível 3, nunca falou. É inteligente. Tem... hoje, no momento, ele tem mais... É muito comum ter comorbidade, viu? Às vezes tem Down, às vezes tem toque, às vezes tem deficiência intelectual, e aí prejudica. Mas eu queria avançar para falar sobre a questão da empatia e da teoria da mente. Eu não gosto dessa palavra, teoria da mente, que dá a ideia de uma teoria, mas não é uma teoria. É o seguinte, eu vou ter que contar o teste clássico, temos um tempinho, o teste clássico
Lúcia e Orson estão numa sala. Orson tem todos dois têm uma caixinha com tampa, mas dentro da caixinha de Orson, todo mundo está ouvindo. Todo mundo está ouvindo, e nesse meio tem alguns autistas, né? Na caixinha do Orson tem um carrinho. Na caixinha da Lúcia não tem nada. A Neuza, esposa do Orson, chamou o Orson para ir lá fora. Levou 10 minutos lá fora. Lúcia aproveitou, foi lá na caixinha dele, pegou o carrinho, tampou, botou na caixinha dela. Quando o Orson chegar, aonde que ele vai procurar o carrinho dele? Onde é que ele acha que está o carrinho dele? Qualquer pessoa neurotípica vai dizer, ele vai procurar na caixinha dele. Foi lá que ele deixou. Sim, ele não estava lá, quando ele não viu, quando tirou. Esse é o teste fundamental para mostrar que a criança com autismo, se a pessoa com autismo realmente não tem a teoria da mente. Aquela pessoa que não tem a teoria da mente, ela nunca vai dizer que ele vai procurar na caixinha dele, porque ela viu o ato e ela não consegue entrar na cabeça. Tem que fazer assim que você está invertido aqui, na cabeça do outro. Não adianta, não consigo. Agora acertou. Pra cá, aqui. Está invertido. Não consegue entrar na cabeça do outro. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí você diz, mas vem cá, ele não estava lá. Mas está na da Lúcia. Está na da Lúcia. Então, essa dificuldade que eles descobriram, que é uma dificuldade real das pessoas com autismo, explica uma série absurda de comportamentos. Então, por exemplo, aquele menino que está todo mundo conversando sobre Copa do Mundo, e ele está dizendo, porque a última pesquisa sobre poluição do ar disse isso, disse aquilo, e os outros estão assim, ó. Então, vou embora, né? Eu não sei por que ninguém fica comigo, eu não tenho amigos. Não sabe começar uma conversa, não sabe o que interessa. Por exemplo, qualquer jovem hoje que chegar numa conversa, qualquer pessoa hoje, e sexta-feira, por exemplo, vamos dar o exemplo de sexta-feira, que pode ser que ontem as pessoas não tenham visto o início da Copa, mas sexta-feira neste país, chega na escola, qual é o assunto, gente? Será que não vai dar na cabeça dele? Está todo mundo falando na Copa? Não. Ele não entra na cabeça do outro. E aí explica as questões da dificuldade de interação social, aí explica uma série de coisas, né? Porque ele não consegue. Aí a gente diz que ele não tem empatia. Você tem que explicar para ele. Ele não entende por que se chora quando perde alguém. O Petri disse, eu não entendia. Ele tinha um colega que eles estudavam juntos alemão. Todo determinado dia da semana eles estudavam alemão. Aí, quando o cara morreu, o rapaz morreu, ele não entendeu porque que ninguém chorava, e aí, quando na hora de estudar o alemão, que não tinha um rapaz, ele disse, é isso que vocês sentem? É porque ele já não está mais aqui? Aí caiu a ficha. Não entende as metáforas, não entende as ironias, não entende as gozações, o bullying. E aí vem um aspecto espiritual que eu gostaria de falar. De um modo geral, eles não vão falar mentira. Eles não querem enganar. Eles não percebem quando o outro está enganando. E nós, então, entendemos quando o Divaldo, por exemplo, diz pode ser um outro tipo de gente que está chegando no planeta para melhorar o planeta. Olha que coisa interessante. Em termos de sentimentos. Outro formato, né? Eu não diria, tem gente que diz, é outro DNA. Eu não sei se será outro DNA, mas são espíritos que vêm com essa ingenuidade, com essa dificuldade de malícia que os faz tão puros. Eles depois dizer que não tem afeto, tem. Se você conseguir entender, conquistar, eles vão ter afeto.
Nós estamos ainda com alguns minutinhos. Nós temos, inclusive eu quero mostrar seu livro, eu estou esperando a deixa aqui para mostrar o seu livro. Posso mostrar agora, Lúcia? Claro. Então, nós convidamos a Lúcia em função do seu recente lançamento, a evangelização de portas abertas para o autismo. Eu já coloquei aí os telefones, o WhatsApp da editora, para quem quiser adquirir, até para facilidade, porque toda vez que a gente mostra a capa de um livro, as pessoas perguntam como é que faz para adquirir. Então, eu já coloquei aí para ficar registrado para os que quiserem. E eu vi aí no seu livro, Lúcia, você tem um item aqui que me chamou muita atenção, música como preciosa aliada, entre tantos capítulos aqui importantes que estão aqui. O que você gostaria de dizer sobre a música aliada a esse processo de compreensão e convivência? Olha, é outro aspecto que eu acho que toca o espírito. Toca o espírito. Porque o que a gente tem de exemplo de crianças que não falam, mas que cantarolam o tempo todo. Eu estou terminando de ler um livro muito interessante de um autista que nunca falou. Hoje ele está com 23, 24 anos. Ele é australiano, de origem chinesa, e ele se comunica. É um capítulo do nosso livro sobre a questão da comunicação. Existem várias formas de comunicação alternativa, e ele digita. E por conta dessa eles aprenderam a digitar, ele aprendeu a digitar. Não só ele, como outros, se tiver um tempinho, eu falo dos outros. Ele aprendeu a digitar. E a mãe conta que antes ela começou a trabalhar com ele, com histórias, com música, e ele cantarolava o tempo todo, sem letra. E ela dizia assim: eu sei os estados emocionais dele pelo tipo de cantarolar dele. Então, era alguma coisa, no livro não diz, mas a gente imagina que seja uma coisa do tipo assim, qualquer coisa assim, né? Porque não fala. Então, ela diz, eu sei. E quando ele começa a escrever e que se liberta, e o livro é De Volta do Abismo, é um livro que não tem em português, infelizmente, mas tem na Amazon, dá para comprar. Eu tenho o e-book, e tem vários que fazem isso. E eu gostaria só de dizer o caso. Então, a música é transcendental, a música fala o espírito. Leon Denis traz isso com tanta clareza, né? Então, é um elemento que na evangelização pode ser muito usado em casa. Agora, olha a altura, olha o tipo de música, para não pressionar, né? Para não pressionar. Não, eu queria até usar a pressão mesmo, né? Está me vendo a palavra em inglês, overload, em excesso, né? E essa história das crianças que não falam, mas que a questão é motora, existe um outro aspecto interessantíssimo. A Carly Fleshman, que também esses todos estão no YouTube, são pessoas fáceis de encontrar. Esse que eu falei se chama Tim Chan. Tim, T-I-M, Chan, C-H-A-N, Tim Chan. Tem vídeos dele digitando, fez TED. E tem a Carly Fleshman. A Carly Fleshman era no Facebook, ela entrevistava as pessoas porque ela aprendeu a digitar ela digita com o dedo, todos eles digitam assim, e fazendo todos os movimentos, precisa de ter alguém, muitas vezes, segurando nas costas, e eles digitam, e depois aquilo é sonorizado numa frase. Um dia ela tinha muitas estereotipias, ela diz, eu parecia uma maluca, ela diz. As pessoas dizem, ela parece uma louca, ela se batia, gritava. E aí o que acontece? Ela está numa terapia, está passando mal, corre no banheiro e vomita. Quando antes de ir no banheiro, ela bate lá no teclado e vai correndo. Quando termina, que a terapeuta volta e olha na tela, está escrito help, pain. Fantástico. Que coisa interessante. Socorro, dor. Se ela está comunicando, a partir daí ela vai. No meu livro eu escrevo, eu não vou achar agora, as frases dela dizendo eu estava presa aqui dentro, e Kardec fala disso.
Kardec não vai falar de autismo, não existia. Ele vai falar, eu não vou dizer a expressão porque as pessoas ficam muito traumatizadas, né? Mas ele se refere a uns problemas de deficiência mental. E ele diz, eles são inteligentes, tem um espírito ali dentro. Quando ele, e o Hermínio também, Hermínio Miranda, né, no livro do autismo, ele fala isso. Quando ele se desdobra através do sono, ele é capaz ele é inteligente, ele é um espírito que sabe o que está fazendo, sabe até por que está ali, muitas vezes. E a Carly, ela vai dizer, eu era uma prisioneira aqui dentro, eu entendia tudo. E vocês não sabiam, por isso é que eu me batia, por isso que eu parecia uma maluca. Eu entendia, meu problema é motor. E como ele, o Naoki Gashida, o Ido Queda, o Tim Chan, a Suzy Robin, eu li todos esses, eu vou falar no meu livro. E essa linda, né, essa menina, ela tinha 11 anos. Quase todos com 13 anos é que eles estão nesse processo de aprender a digitar. Então, eles vão dizer, o meu problema, olha como é rica, complexa a questão do autismo. Ela diz, a hora que eu digitei, eu sei tudo. Eu sei tudo. Agora, eu continuo com a hipersensibilidade. Eles continuam com essas características. Mas é muito rico. Então, Ô, obrigado Lúcia, pelo convite. Eu sei que a gente está na não, hora. mas ainda temos um tempinho aqui, porque você que chegou a conhecer o livro escrito pela Regiane, que é uma mãe aqui de Matão, falando, eu tive a honra de fazer a apresentação desse livro. Você gostaria de citar, se referir a alguma coisa da experiência da Regiane Gonzaga? Claro, eu uso a Regiane quando nós vamos falar de família. O meu livro, eu fiz o livro com uma pessoa que é uma liderança em autismo, espírita, mãe também de uma criança com autismo, e ela fala muito, ela entra para falar da visão dela de mãe, de família. E claro que aí, então, quando eu soube que a nossa editora, né, a Amy, que é a minha editora também, publicou o Autismo em Minha Vida, imediatamente eu ganhei o livro, né, e li, fiquei encantada, porque veio bater exatamente com o depoimento dessa mãe que me acompanha no livro, que ela não quis se colocar por uma questão de modéstia, mas o pseudônimo dela é Angel. Então, a Angel conta o que passa e a Regiane só vem confirmar tudo aquilo que a Angel faz. Tive a oportunidade de trocar ideias com ela, colocamos o livro, um capítulo dela, quando ela fala de espiritismo, nesse nosso curso de autismo, de inclusão da FEB, levei a Regiane para lá e tenho acompanhado e sugiro a todo mundo que leia, porque é um depoimento lindo dela, da revolta dela de ter um filho que casou, cheia de sonhos e tudo mais, e quando ela percebe essa criança com autismo, ela entra em luto. E, na verdade, ela acorda, e é lindo quando ela mostra que vai de igreja em igreja, batendo aqui e ali, nada a conforta, o que a conforta é o espiritismo. Né? Que bonito Então, isso, né? está lá no nosso livro, na nossa bibliografia, e eu cito fala mesmo, dela, do Campete. O Campete chega no meu livro exatamente porque eu assisti ele dizendo que havia possibilidade de um autista também ser evangelizador. Olha, que Quando eu legal, li hein? isso, eu coloquei, pedi licença a ele, telefonei, escrevi para ele, perguntando se ele permitia que eu colocasse, porque era um vídeo, ele autorizou, e posteriormente eu enviei os originais e disse, se você achar que vale a pena, eu gostaria que você... Ele fez o prefácio. E ele não só fez o prefácio, como acabou até me exaltando muito, e eu sou muito grata ao Campete, porque ele muito mais do que eu entende de autismo. E nós colocamos aqui, para quem quiser ver a entrevista que fizemos com a Regiane, eu entrevistei ela, uma experiência com autismo, está disponível no YouTube, você pesquise lá. Aliás, foi o meu programa número 1 do Orson 96, que nós estamos apresentando aqui hoje. Então, motivo de muita honra e de muita alegria para todos nós. É só pesquisar lá, uma entrevista Regiane Gonzaga, uma experiência com autismo. Lúcia, eu quero agradecer imensamente a você por esta conversa tão agradável, tão produtiva, e deixo para você aí as palavras finais. Você tem 2 minutos. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. E eu gostaria, sim, de deixar um recado. Estejamos todos nós de portas abertas para
todas essas pessoas que trazem alguma singularidade, que trazem alguma diferença. Hoje nós estamos encarando o transtorno do espectro autista como uma forma de estar no mundo, uma forma de ser. E nosso recado, que vem com o exemplo do Cristo, que abraçou a todos sem nenhum preconceito, de forma alguma, muito pelo contrário, trazendo aqueles excluídos, trazendo a mulher, trazendo a criança, trazendo o doente, trazendo o pobre, o miserável, todos, abraçando a todos. E hoje o nosso recado é esse. Vamos ser mais inclusivos, vamos ser mais cristãos, vamos abraçar a todos, inclusive as famílias que chegam à casa espírita, esperando, confiando que ali não vai ter preconceito, que ali todos vão abraçar com muito amor a sua criança, o seu filho, o seu jovem, essa família. Então, obrigada a você pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Então, o livro da Lúcia, que você pode adquirir, Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, que também está em minhas mãos aqui, e nós colocamos aí na extensão da gravação o telefone para você adquirir. Muito obrigado a vocês todos, um ótimo fim de ano, um início excelente de 2023 e continuemos a trabalhar pelo bem, que é isso que nos faz enorme bem à saúde. Um grande abraço a todos, até breve. Tchau. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.